Fala, doutores, professor Matheus aqui do Instituto Oliver. Agora são exatamente 3 horas da manhã e o meu compromisso é com você, meu querido aluno, meu futuro aprovado em concurso público, meu futuro formado, meu futuro guerreiro, né? Um guerreiro aí compromissado com os estudos. Veja só, a aula de hoje é sobre atributos do ato administrativo. Para que servem os atributos do ato administrativo? Qual a finalidade do ato administrativo? Para que a administração pública precisa dessas características, desses privilégios na adoção, na aplicabilidade dos seus atos administrativos? Bom, a administração pública, e tendo em vista todo o ato administrativo que ela pratica, sendo a finalidade pública, ela detém privilégios. Principalmente em decorrência do princípio implícito da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Ora, todo ato administrativo possui algum tipo de atributo. Quais são os atributos do ato administrativo? Essa é a primeira coisa que você precisa gravar, tá? Você precisa primeiro gravar quais são os atributos do ato administrativo, para que depois você venha desvendar, aprender o conceito de cada um desses atributos. Então, a primeira dica é grave, decore, aprenda o nome de todos os atributos. Corrente majoritária e não corrente pacífica vai dizer que os atributos hoje do ato administrativo é a imperatividade, autoexecutoriedade, presunção de legitimidade ou legalidade ou presunção de veracidade e verdade. Esses dois atributos podem vir separadamente, trazendo conceitos separados, ou podem vir junto. Ora, atributo da presunção da legalidade ou legitimidade e atributo da presunção de veracidade e verdade. E a gente vai ter também o atributo do ato administrativo, exigibilidade ou coercibilidade. E, alguns doutrinadores gostam de trazer também a figura da tipicidade como sendo também um atributo do ato administrativo, o qual eu e a maioria dos doutrinadores discordam. Por quê? Porque tipicidade é a mesma coisa de obedecer ao campo jurídico, a todo o ordenamento jurídico, e isso o próprio princípio da legalidade previsto no caput do artigo 37 da nossa Constituição Federal, já declara, que a administração pública só faz aquilo que a lei o autoriza ou determina que ele faça. Então, eu não vou falar aqui da tipicidade, até por não ser recorrente em provas de concurso público. Vejamos, mais uma vez, quais são os atributos do ato administrativo? Imperatividade, autoexecutoriedade, presunção de legitimidade ou legalidade e presunção de veracidade ou verdade são sinônimos, ou seja, haverá um sinônimo entre legalidade e legitimidade, é a mesma coisa. E haverá um sinônimo entre veracidade e verdade. Então, presunção de legalidade ou legitimidade só é uma coisa. Presunção de veracidade ou verdade só é uma coisa. E por último, nós temos a exigibilidade ou coercibilidade, que também são sinônimos, ok? Então, mais uma vez, quais são os atributos, ou seja, quais são os privilégios do ato administrativo? Tenha em mente que atributo é o mesmo que privilégio. Tenha em mente que atributo é o mesmo que privilégio, ok? Atributo igual privilégio, privilégio igual atributo. Ora, se o ato administrativo busca sempre, e isso é um princípio invariável, a finalidade pública, entende-se por decorrência o princípio implícito da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E isso eu já trabalhei com vocês em aula. Tá, professor, agora vamos para os fatos. O que é o atributo do ato administrativo? Imperatividade. Ora, imperatividade traz a ideia de imposição, independentemente de você concordar ou não.
Ora, o atributo da imperatividade traz a ideia de impor algo, obrigar algo, independentemente de você concordar ou não concordar com esse algo que está ali sendo imposto em determinado momento, em determinada situação, pela administração pública através de um ato administrativo. Professor, não entendi, o senhor falou de forma muito técnica. Ok? Vamos por uma linguagem, então, povão, padronizada para que você possa entender. Sinal vermelho. Você está no seu carro, né? Ou você está aí na sua moto e você se depara com um sinal em determinada esquina da sua cidade. Ora, o sinal vermelho é uma forma da administração pública, de forma imperativa, ordenar o pare, o stop em inglês. Ou seja, a administração pública, de forma imperativa, te obriga, através do sinal vermelho, a parar. Professor, mas e se eu não parar? A administração pública vai usar de outro atributo para tentar te coagir a agir dentro da legalidade e respeitar a ordem da administração pública. Já iremos chegar nesse outro atributo. Mas o que eu quero que você entenda é que o atributo da imperatividade é o mesmo que dizer: eu, administração pública, por meio desse ato administrativo, estou te impondo uma ordem, uma obrigação. Todos os particulares cogentes dentro desse quadro que se encaixam dentro deste ordenamento de ordem, pare. Então, várias pessoas, vários particulares, várias pessoas dentro de seus carros, de seus bens jurídicos tutelados e se deparam com um sinal vermelho. Existe um ato administrativo, ainda que de forma indireta, expressando uma ordem. Pare. É momento de parar. É momento de refletir, de olhar para o lado e para o outro. É momento de atenção. Pare. Ora, você pode me perguntar, e o sinal verde, professor? O sinal verde é também um ato imperativo, é um atributo imperativo, está expressando ande, movimente, desloque. Há uma ordem sendo imposta a você pela administração pública. Então, para que a gente não prolongue, eu não gosto de aulas muito grandes, a não ser que seja lives, né, porque eu bato um papo com vocês. O atributo do ato administrativo chamado de imperatividade são aqueles atos que vão impor ordem, que vão impor obrigações a você, vai impor obrigação ao particular. Vejamos agora o outro atributo do ato administrativo chamado de autoexecutoriedade. Ora, o atributo da autoexecutoriedade pressupõe a não necessidade de uma prévia autorização do Poder Judiciário para que aquele ato possa ocorrer. É sempre bom ter em mente que, para que exista esse atributo da autoexecutoriedade, deve haver previsão legal e sempre será em decorrência do exercício do poder de polícia ou em situações de emergência. Ora, atributo da autoexecutoriedade, repito, atributo da autoexecutoriedade é o mesmo que dizer: eu tenho o poder de agir, de autoexecutar este ato sem que haja a necessidade de um pedido, de uma autorização do Poder Judiciário. Professor, não estou entendendo. Eu vou te explicar. Imagina que um retardado mental que passa a noite inteira fudendo seu fígado, literalmente, e aqui eu não uso uma metáfora, aqui eu não uso uma hipérbole, tá? Não uso uma figura de linguagem referindo-me à disciplina de português. Não, de forma literária, tá? De forma conotativa. O indivíduo que passa a madrugada inteira, o dia todo, a noite toda, ingerindo bebida alcoólica, literalmente fudendo seu fígado, quando ele adentra o seu bem jurídico tutelado, algo que é dele, que é o seu veículo, o veículo automotor, ele já perdeu as suas capacidades cognitivas
de movimento, de controlar, de dirigir a situação atual do seu corpo, de dizer eu irei virar para a direita e o corpo obedecer, né? Estando virando. Não, ele perde esses movimentos, né? E começa a aparecer movimentos involuntários. Então ele simplesmente estaciona o carro dele em um lugar que ele acha ser tranquilo e de manhã, quando ele acorda com a autoridade policial, né? Não seria a autoridade policial, porque o delegado não estaria ali fazendo isso. E a autoridade policial, de acordo com o Código de Processo Penal, é o delegado de polícia. Então ele acorda ali com um policial militar ou um guarda civil metropolitano, né? Guinchando o seu carro, né? Chamando ele ali no vídeo, falando: nós vamos ter que guinchar o seu carro, porque o senhor estacionou ele numa entrada e saída de emergência de um hospital público. Olha, não faria sentido a administração pública precisar de uma autorização do Poder Judiciário para recolher aquele bem jurídico tutelado desse filho de rapariga. Por quê? Ora, ele estacionara o carro, ainda que seja o seu bem jurídico tutelado, em uma entrada e saída de emergência de um hospital público. A ambulância daquele hospital precisa entrar com pessoas que precisam ser atendidas, pessoas que se encontram em situações de vulnerabilidade, pessoas que se encontram em situações de vida ou morte, ou quebrou um membro, ou tem que amputar, fazer alguma coisa. E o sem noção, o retardado mental, o inimputável, né, com seu carro ali, com seu veículo ali. Então a administração pública, ela executa o seu ato administrativo tendo em vista uma vertente, um privilégio, um benefício. Benefício esse chamado de autoexecutoriedade. É quando a administração pública, ao executar o seu ato administrativo, ela autoexecuta sem a necessidade de autorização do Poder Judiciário. Ela determina e autoexecuta. E eu trouxe o exemplo para você desse rapaz que colocou o seu carro numa entrada e saída de emergência de um hospital público e logo o policial militar ou o guarda civil metropolitano, representando a administração pública e atendendo a finalidade pública, recolhe aquele veículo, recolhe aquele bem jurídico tutelado, sem que haja a necessidade de uma autorização do Poder Judiciário. Assim, concluímos com um conceito básico, o que é a figura do atributo do ato administrativo, autoexecutoriedade. Bom, vejamos agora o outro atributo do ato administrativo, chamado de presunção de legitimidade ou legalidade e presunção de veracidade ou verdade. É a famosa fé pública. Nosso guarda me multou, falou que eu estava sem cinto de segurança e eu me encontrara com cinto de segurança. O policial militar falou que eu furei o sinal vermelho, mas eu não furei o sinal vermelho. Ora, a administração pública, os seus agentes, a administração pública subjetiva, ela possui fé pública. Todo ato administrativo presume-se, ao menos em tese, ser legal e ser verdadeiro. Ora, atributo da presunção da legalidade ou legitimidade é dizer que aquele ato administrativo presume-se legal, presume-se verdadeiro, dentro da legalidade, respeitando os princípios, respeitando o ordenamento jurídico. Atributo da presunção de veracidade ou verdade, presume-se que aquele agente agiu dentro da verdade, ele não mentiu. De fato, o que ele conta aconteceu, é um fato real. Então, presunção da legitimidade ou legalidade é presumir que aquele agente tem competência legal para agir, ele agiu dentro da legalidade, né? E presunção da veracidade ou verdade é dizer que aquele agente ele agiu dentro da verdade, aquele fato de fato ocorreu. De fato, o cidadão estava sem cinto de segurança. É a famosa fé pública. E agora o ônus cabe a quem alega ser o oposto do apresentado pelo agente público naquele ato administrativo. Então, se o agente público, por meio daquele ato administrativo, te multa dizendo que você estava sem cinto de segurança e você afirma que não, cabe a você agora provar que não estava sem o cinto de segurança. Portanto, acabo de explicar a vocês o que é
o atributo da presunção de legitimidade ou legalidade, ou o atributo da presunção de veracidade e verdade. Vejamos agora o próximo atributo do ato administrativo. Atributo da exigibilidade ou coercibilidade. Lembra que eu falei para você que no atributo da imperatividade trouxe para vocês um exemplo clássico do sinal vermelho, expressando de forma imperativa a ordem pare? Ora, você é um ser livre, você é um ser pensante, você pode escolher ou não escolher, você pode ter ou não ter decisões, sejam decisões boas ou decisões ruins. Agora, tudo na vida trará consequências. Se é consequências boas ou más, se é consequências maléficas ou benéficas, cabe o tempo nos dizer. Agora, se você decide não obedecer esse atributo do ato administrativo imperatividade na forma do sinal vermelho dizendo pare, e você fura, existe um outro atributo da administração pública, do ato administrativo, chamado coercibilidade ou exigibilidade, que é quando a administração pública vai tentar te coagir a agir dentro da legalidade, a fazer aquilo que ela quer que você faça, ou seja, multa. Existe um radar em uma determinada rua, de um determinado bairro, de uma determinada cidade, dentro de um determinado estado, dentro de um determinado país, dizendo para você andar com uma velocidade máxima de 60 km por hora. E então, nesta cidade, em determinado estado, dentro do país chamado Brasil, você fura, você passa a 120, o dobro da velocidade. Ora, você não obedeceu o atributo do ato administrativo chamado de imperatividade. Agora a administração pública vai usar o seu outro atributo do ato administrativo, que é a exigibilidade, a coercibilidade, ou seja, ela vai te aplicar uma multa. Com essa multa, você vai sentir a necessidade de ou obedecer à administração pública da próxima vez e não receber mais uma penalização, uma multa, ou não obedecer e ser novamente penalizado por ela. Então, o atributo do ato administrativo exigibilidade ou coercibilidade é quando a administração pública, através de um ato administrativo, vai te coagir a agir da maneira que ela quer que você haja. Ficou claro? Para que a gente não perca mais tempo, quais são os atributos de acordo com a corrente majoritária, a doutrina majoritária? Atributo da imperatividade, atributo da autoexecutoriedade, atributo da presunção de legalidade ou legitimidade, ou presunção de veracidade ou verdade, e atributo da exigibilidade e coercibilidade. Professor, o senhor não vai falar do atributo tipicidade? Não, porque eu acredito que seja um elemento ou requisito, não sei. Agora, atributo não faz sentido, tanto é que a própria corrente majoritária, né, não o adota como um atributo do ato administrativo. Se você gostou dessa aula, deixe 5 estrelas, né? Você está assistindo essa aula no portal do aluno, então você pode avaliar a aula de 1 a 5 estrelas. Comente abaixo o que você achou da aula, se você ficou com dúvidas. E não esqueça de fazer o mais importante, que não é só ouvir esse retardado falar, mas escrever o que esse retardado vai deixar para você aqui abaixo. Eu já expliquei para vocês que o estudo eficiente é aquele que você faz com as suas próprias mãos, bom? Ou seja, você assistiu minha aula e agora você vai fazer um resumo, você vai escrever o que eu vou deixar para você aqui abaixo, que é uma explicação mais técnica dos atributos do ato administrativo. Um forte abraço e até mais.